Glória a Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja mais uma vez com cada um de vocês, e não só hoje, mas para todo sempre. Eu sou a Kellen Cristina, sou professora da Escola Bíblica Dominical, congrego na Igreja Assembleia de Deus Madureira, Campo de Turvânia, com o pastor presidente Ida Marques Luiz de Oliveira e sua esposa, a pastora Arlene Gonçalves. E estou mais uma vez aqui para trazer um comentário sobre uma lição da Escola Bíblica. Nós estamos trabalhando com as revistas da editora Betel, como muitos aí que acompanham este trabalho já sabem, né? E estamos aí no primeiro trimestre de 2023 com o tema sobre o Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. E hoje, né, a última lição, para a honra e glória do Senhor, estarei comentando sobre a lição 13, para finalizar esse trimestre com chave de ouro aí, né? Graças a Deus, temos aprendido muito, né? E eu agradeço muito a Deus por cada vida que tem me acompanhado aí, cada pessoa que se inscreveu, né? Cada pessoa que comentou, cada pessoa que compartilhou, todos vocês que estão comigo aí ao longo dessa caminhada, que Deus recompense, você que ora por mim, você que deseja e valoriza a palavra de Deus, que Deus te recompense tremendamente, né? Muito bom estar aqui e vamos, né, sem enrolação, para nossa lição logo, né? Que tem por título: O servo ordena a pregação do Evangelho. O nosso textuário vai nos dizer: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. A verdade aplicada vai nos dizer: o Evangelho de Marcos inicia apresentando Jesus e sua missão e finaliza com a missão dada aos seus discípulos. Os objetivos desta lição são estes: explicar que a ordem do ID continua irreversível, mostrar a importância da pregação do Evangelho e falar que a grande comissão anuncia o amor de Deus. Os textos de referência se encontram ali no capítulo 16 de Marcos, os versículos do 15 ao 18 e o 20. Mas eu te aconselho, como sempre, né? Leia todo o capítulo 16, leia também Mateus, leia Lucas, né? O mesmo contexto do capítulo 16 de Marcos, para você ter uma melhor compreensão da palavra de Deus, daquilo que o comentarista, o escritor quer falar, usando a palavra de Deus. E é claro que, como a palavra de Deus ela sempre se renova, é uma fonte inesgotável, Deus vai falar com você mais ainda, se você meditar na palavra dele, né? E orar também. É muito importante essa união da leitura da palavra de Deus, do meditar na palavra de Deus com a oração, né? E sempre lembrando que não sabemos tudo, somos limitados, e que é o Espírito Santo que nos revela aquilo que é a vontade dele. Amém? Vamos então para a leitura que está disponível aí e vocês podem acompanhar juntamente comigo. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Glória a Deus. Vamos estar agora orando. E o motivo sugerido aqui pela nossa revista é que nós oremos para que possamos promover ações evangelísticas em todo o mundo. É algo muito urgente, né? E que está muito escasso também. Então que possamos interceder por isso e também nos dispor a fazer isso, para a honra e glória do Senhor. Vamos orar e você pode também apresentar o seu pedido de oração, crendo que Deus irá ouvir e fazer aquilo que for o melhor. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, eterno Pai, agora, neste momento, ó Deus, eu venho pedir pela Tua misericórdia, pelo Teu amor sobre cada um de nós, que o Senhor esteja conosco, nos ajudando a cumprir o Teu querer, a cumprir a Tua vontade, que o Senhor possa me capacitar agora neste momento
e me usar, Senhor. Eu sou simplesmente um vaso nas tuas mãos e que a tua vontade e o teu querer prevaleça. Eu quero te agradecer, Senhor, porque nós estamos finalizando este trimestre para a tua honra e glória. E nós aprendemos muito através da tua palavra. Não merecemos todo esse amor, toda essa maravilhosa capacitação que o Senhor tem nos dado, esse aprendizado, né? Mas o Senhor é tão maravilhoso, nos ama tanto, que tem permitido isso em nossas vidas. Por isso eu te agradeço. Eu venho te pedir também, Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada vida que está aqui acompanhando este trabalho. Eu louvo o Senhor por essas vidas. E eu quero que o Senhor, peço que o Senhor possa estar abençoando, livrando de todo o mal, cobrindo com teu sangue, ó Deus. Que o Senhor possa estar conduzindo essas vidas nos teus caminhos. Que essas vidas possam receber uma bênção especial. E que o seu lar possa ser transformado. Tudo possa ser restaurado, aquilo que foi perdido. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar fazendo uma grande obra em cada vida, abrindo portas. Senhor, provendo aquilo que essa pessoa tem necessitado. Em nome de Jesus, restaurando os casamentos, restaurando a comunhão entre pais e filhos. Em nome de Jesus, eu venho te pedir que o Senhor esteja ouvindo esta oração agora neste momento. Eu venho te pedir também que o Senhor possa nos ajudar a desenvolver ações evangelísticas, ó Deus. A ter estratégias para pregar o teu evangelho, para cumprir o ID do Senhor, que possamos nos dispor, que possamos não ser egoístas e pensar só em nós mesmos, que possamos pensar também nas vidas que estão aí fora, precisando, Senhor, de uma palavra, de uma oração, de um abraço. Meu Deus, que possamos evangelizar essas vidas, que possamos alcançar elas através da tua palavra. Que o Senhor possa nos ajudar, nos capacitar e nos despertar, Senhor. Desperta o teu povo, desperta a tua igreja. Em nome de Jesus eu peço, em todo mundo, ó Deus, que haja um despertamento, que pessoas possam desejar pregar o evangelho a toda criatura e fazer isso para a tua honra e glória em nome de Jesus. Que o Senhor esteja mais uma vez conosco, nos ajudando neste momento, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. É o que eu peço e te agradeço. Amém. Aleluia, glória a Deus. Que maravilha. Vamos então aqui para a introdução, que vai nos dizer: a atmosfera desta lição nos fará ver a proeminência das verdades e dos resultados contidos na grande comissão e nos permitirá ver nossa responsabilidade e a urgência de cumprir essa ordem do servo. Nós vamos falar muito aqui sobre essa grande comissão. O que quer dizer isso? Essa grande comissão é uma tarefa que foi estabelecida por Jesus. O ID de Jesus vai falar muito disso. Quando fala de comissão, é porque está cumprindo a missão de outra pessoa, que se torna nossa também. Nós abraçamos essa missão, que é o ID de Jesus, mas a missão é dele. Ele foi o primeiro a cumprir. Então, por isso que se chama comissão. Porque agora outras pessoas abraçaram também essa missão, que somos nós, os discípulos fizeram isso. E agora nós também, a igreja do Senhor. Então, nós vamos ouvir muito falar sobre essa grande comissão, né? Esse ID, né? Esse evangelismo que precisa acontecer. Amém? Tópico 1. Missões, um projeto do coração de Deus. O servo confiou aos seus discípulos a honrosa tarefa de proclamar a toda criatura a boa nova de salvação. Todo ser humano precisa saber que há reconciliação com Deus por intermédio de Jesus Cristo. O conteúdo das boas novas foi ansiosamente esperado ao longo do tempo. Até mesmo os anjos anseiam observar mais atentamente. Foi algo muito desejado. As boas novas, falar, tem solução para a humanidade, tem jeito para você, tem jeito para a vida daquele que está na sarjeta. Até os anjos desejaram, até os anjos quiseram isso, mas foi dado a nós. E que honra para nós, não porque nós merecemos, não é por isso, mas é muito maravilhoso quando a gente ouve falar isso, que honra, né? E que responsabilidade. E isso tem que despertar em nós, além de se sentir honrado, também uma responsabilidade.
Nós precisamos, não é de qualquer maneira, não é brincadeira isso, é muito sério. Nós estamos levando a verdade, então tem que ter muito cuidado com o que fala. Saber realmente o que está sendo falado. Então é algo muito maravilhoso e também de grande responsabilidade, mas que é dever nosso e nós devemos fazer isso. Mas não por obrigação também, de qualquer maneira, tem que ser por amor, né? Por livre e espontânea vontade, que possamos compreender isso aqui ao longo dessa lição, em nome de Jesus. 1.1. A grande comissão outorgada pelo servo. Marcos teve a lucidez de narrar que após a ressurreição do servo, ele apareceu primeiro para Maria Madalena, que foi prontamente até os discípulos narrar que o mestre vivia, né? Tô querendo continuar aqui. Então ela recebeu aquela mensagem, né? E ela se dispôs, foi alegre ali, prontificou em anunciar: o mestre vive, ele ressuscitou. E ela foi prontamente ignorada pelos mesmos. Ou seja, eles não quiseram ouvir, não acreditaram, porque a mulher já não tinha muita voz. E aí o desespero, a tristeza deles, né, a decepção pela morte de Jesus tomou conta e eles não viram o que estava acontecendo, nem acreditaram, porque a dor da tristeza era tão grande que eles só olhavam para as coisas ruins. E em vez de prestar atenção e lembrar que Jesus já tinha falado para eles, né? Não, ignoraram então Maria Madalena. E aí depois, que vai dizer que ele se fez ver por 2 de seus discípulos, que anunciaram aos outros também, foram lá e falaram: olha, ele vive, ele ressuscitou. Mas mesmo assim, como eles fizeram com Maria Madalena, não quiseram ouvir, ignoraram. E então, por fim, o servo aparece aos 11 e os repreende por sua incredulidade e lhes dá uma ordenança que se estende à igreja até agora, que é de ir e pregar o evangelho a todos. Ele chama a atenção, né? Vocês não acreditaram, né? Que incredulidade é essa? Meu Deus do céu, misericórdia. E aí então ele dá aquela ordenança: olha, vocês têm que ir. Pregar o evangelho a toda criatura, todas as pessoas, o mundo inteiro, a humanidade. E quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. O convencimento não é nós que fazemos, mas o ide é pregar o evangelho. A nossa parte nós precisamos fazer. Jesus fez aquela ordenança para os discípulos. E nós, como discípulos de Cristo, também precisamos fazer, né? Com fé, acreditando. E nós vamos ver um comentário aqui do bispo Samuel Ferreira que diz: quando Cristo se apresentou para os 11 discípulos, eles estavam reunidos no cenáculo, onde haviam celebrado a última ceia. As portas estavam fechadas porque eles eram seguidores do Jesus que havia sido crucificado e, consequentemente, teriam o mesmo destino de seu mestre caso fossem descobertos. Eles estavam com medo e cada passo dado trazia terror. Se os emissários do Sinédrio os descobrissem, eles estariam em sérios apuros. Então veja a situação que estava sendo vivenciada por aqueles discípulos, né? Além da frustração de pensar que tinha acabado, né? Que as esperanças tinham ido por água abaixo, e o medo também, né? Veja tudo isso ali, né? Dentro do coração daqueles discípulos. Então muitas vezes isso acontece na vida da gente. A cegueira toma conta de nós porque olhamos para os problemas, olhamos para as circunstâncias, o medo nos tira a fé, e é onde é o perigo. E Jesus não queria que eles ficassem dessa forma, fechados, escondidos, amedrontados. Então Jesus aparece ali naquele momento, né? Renova as esperanças deles e dá uma ordem: olha, não é para ficar aqui não. Vocês são chamados para pregar o evangelho a toda criatura, para levar essa mensagem adiante. Não acabou não, isso aqui não é o fim. E eu imagino que foi um momento assim de muita alegria, um momento de entusiasmo, e a fé deles foi renovada, né?
E aí, diante daquela fé renovada, Jesus fala o que eles tinham que fazer. E da mesma forma para nós. Muitas vezes as circunstâncias nos amedrontam, nos deixam decepcionados, principalmente o cenário político, né, com confusões, pessoas brigando, discutindo, envolvendo em coisa que não devia envolver. Isso nos traz muita decepção, muita frustração. E as coisas andam de mal a pior, se você for olhar para o mundo, né, secular. Então a gente pode pensar assim, meu Deus, acabou, não tem mais jeito. Será que Deus não está se preocupando? Tem gente que pensa isso, pessoas da igreja. E somos limitados, somos seres humanos. Mas por isso que é importante sempre estar lendo a palavra de Deus em oração. Porque quando você está conectado com Deus, através da oração e da leitura da palavra, o Espírito Santo te lembra das promessas dele. Nós temos muitas promessas na Bíblia. Nós temos promessas de que não estamos só, de que ele está no controle de todas as coisas, ele é soberano. Então, o nosso dever é continuar pregando o evangelho. É cumprir o ID e não olhar para as circunstâncias. Não olhar e não se atemorizar, mas confiar no Senhor. Entregar tudo a Ele, que o mais Ele vai fazer. Ele já está fazendo, Ele não para, Ele está trabalhando. Que possamos confiar nele, em nome de Jesus. E aí nós vamos ver aqui no 1.2 o porquê de o servo ter delegado esta missão a todos os seus discípulos. Uma grande missão. Uma missão muito importante, que foi para isso que o servo veio, que nós vamos ver aqui na lição, para esse propósito, e é o nosso dever, porque nós somos seguidores dele, né? O discípulo ele segue o seu mestre. O que o seu mestre faz, ele vai fazer também, ele vai buscar fazer. Então, o nosso dever é seguir os passos de Jesus. E ele veio e cumpriu com excelência essa grande missão. E agora cabe a nós também fazer. E nós vamos ver o porquê, né? Porquê disso. No início das Escrituras, somos apresentados que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Contudo, o homem pecou e afastou-se de Deus. Neste sentido, o profeta Isaías diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Paulo diz que pelo fato de haver pecado, o homem recebeu a sentença sombria, a morte física e espiritual. Sabemos que o afastamento de Deus traz sofrimento e condenação. Desse modo, João diz que a solução divina para tal castigo foi o sacrifício vicário de Cristo. Assim, esta ordem narrada do Evangelho de Marcos, que devemos pregar o Evangelho a toda criatura, é para trazer o homem novamente ao encontro com o seu Criador, algo que foi perdido com a prática do pecado. Nós entendemos assim: o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas não é que Deus é fisicamente assim. Deus, ele é espírito. Quando se fala que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, é parecido com Deus, e a semelhança é porque tem as características de Deus, os atributos de Deus. Deus, ele tem os atributos que são compartilhados conosco. Tem aqueles que só ele tem, como a soberania, a onipotência, a onipresença, a onisciência. Mas tem atributos que ele compartilha. E alguns desses atributos é o amor, a justiça, né? A fidelidade. Esses atributos ele colocou no ser humano, compartilhou com o ser humano na sua criação. Por isso que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós podemos refletir o caráter de Cristo na nossa vida. Né? O caráter dele são esses atributos em nós que ele colocou. Mas quando veio o pecado, essa imagem foi denegrida, essa semelhança foi deturpada. E aí o que aconteceu? O ser humano começou então a sua natureza pecaminosa, a sua natureza adâmica, a sua natureza, a sua essência falar mais alto. E a imagem de Deus que foi colocada em nós começou a desaparecer. Na verdade, desapareceu completamente, porque nós vemos Caim matando Abel, seu próprio irmão. Então, a falta de amor,
a falta de justiça, né? E todos os atributos ali não tinha mais. Então, nós deixamos de ser quem realmente nós somos, quando o pecado está fazendo parte da nossa vida no cotidiano, quando você pratica o pecado, quando você tem uma vida de pecados. E nós nos afastamos de Deus, porque deixamos de ser a sua imagem e semelhança. E é isso que o diabo quer. Ele quer destruir essa imagem e semelhança, porque ele queria ser como Deus. Então ele nunca vai conseguir, nunca conseguiu. Mas Deus nos fez a imagem e a semelhança dele. E é uma honra para nós. Mas para nós refletirmos essa imagem e a semelhança, nós precisamos afastar do pecado e nos aproximar de Deus. E aí é onde entra essa grande missão. Essa grande missão é para nós, conhecedores da palavra de Deus, que já estamos aprendendo aqui, né, que Jesus veio e trouxe uma forma de essa imagem, essa semelhança ser restaurada em nós, que é através do seu sacrifício, através de pagar o nosso pecado, a nossa culpa, que ele pagou o preço, a nossa dívida ali foi paga através do sangue de Jesus. Porque se eu for introduzir em todo o contexto aqui do que Jesus fez, né, de todo o que é o pecado, e é muito extenso, mas eu vou tentar resumir. Mas Jesus fez isso, né, e nos ligou novamente a Deus. Nos ligou, porque antes existia uma conexão muito, como que se diz, íntima com Deus. Adão, né, era visitado por Deus todos os dias. Ele tinha a presença de Deus a todo momento diante dele. Então era algo extraordinário. Então foi desligado através do pecado. E aí Jesus veio e restaurou. Nos ligou novamente. Então agora não precisamos mais matar animais para ser perdoados os nossos pecados, porque ele já morreu por nós, pelos nossos pecados, para nos perdoar. E a nossa missão é falar isso, exatamente isso, que nós podemos falar com o Senhor. Não precisa mais de sacerdote, não precisa, porque Jesus é o nosso sacerdote maior, é o nosso pastor. Então agora nós estamos ligados novamente a Deus e nós podemos falar com Ele, porque o pecado foi vencido, mas eu preciso fazer a minha parte também. Eu preciso, né, abandonar a vida de pecado, porque eu ainda sou pecadora. Você é pecador, nós somos pecadores. Então nós precisamos afastar do pecado. A nossa natureza pecaminosa ainda está aqui. Mas se você busca uma vida de comunhão com Deus, né, de renúncia daquilo que a sua carne quer, o que acontece? Ao longo do tempo, a imagem e a semelhança de Deus vai ficando mais visível, mais forte dentro de você. Todo o seu ser vai sendo transformado. E logo você está refletindo todo o caráter de Cristo. Todo não, porque ele é infinito, mas aquilo que é permitido a nós, né? Que tem como nós alcançarmos. Por isso que fala que nós temos que alcançar a estatura de Cristo, né? A estatura de varão perfeito, que fala de ser humano perfeito. E essa perfeição não é a perfeição que o mundo prega, mas é um equilíbrio. É você estar em equilíbrio no seu interior. É todo o seu ser em equilíbrio. Não tem mais aquela coisa de errar, de falhar, de insegurança. São tantas coisas. Mas você que se conhece, você que se observa, você sabe do que eu estou falando. Então é um ser humano completo, em equilíbrio. E isso nós alcançamos somente através da obra do Espírito Santo, quando nós aceitamos Jesus e Ele nos transforma. E é isso que Jesus veio e falou: olha, prega o Evangelho, fala disso. Jesus delegou porque precisava do mundo saber disso, das pessoas saberem que tem um jeito, tem uma solução. A esperança está aí, a esperança é Jesus. Ele morreu por nós. Nós agora não somos escravos mais do pecado. E é nosso dever falar essa mensagem. Levar o ID de Jesus
para a toda criatura. Quando fala disso, fala de todas as pessoas do mundo inteiro. Todas as pessoas. Jesus, ele morreu por todas. Toda a humanidade, até os que ainda vão nascer, os que já nasceram e já morreram. Toda a humanidade. Então, é o nosso dever. Nós precisamos levar essa mensagem, independentemente de cultura, de raça, de cor, de gênero, independentemente do que for, pregar o evangelho a toda criatura. E que possamos fazer isso em nome de Jesus. E aqui nós vamos ver no ponto 3, o servo nos ensina que a pregação do evangelho deve ser nossa prioridade. Marcos dá destaque para a mensagem que necessitaria ser pregada em nome de Jesus, conhecida como a Grande Comissão. Vale citar que esse foi o último grande ensinamento oferecido pelo servo aos seus discípulos. A ordem foi muito clara. Era preciso que eles difundissem tudo aquilo que eles haviam aprendido com o mestre, ou seja, compartilhassem, fizessem igual eles fizeram com o evangelho, transmitissem de alguma forma por texto, então eles precisavam fazer isso. Para isso, eles deveriam ir a todas as nações do mundo, demonstrando a necessidade de arrependimento para perdão dos pecados. Nesta ordem do servo, notamos 3 ensinos que devem ser prioridade da fé cristã: contribuir e fazer missões, evangelizar a todos e o batismo para a remissão dos pecados. Porque sem o arrependimento não existe perdão. Não alcançamos o perdão. A parte de Jesus ele fez. Agora nós precisamos fazer a nossa parte, E essa missão está sobre nós, Deve ser prioridade. Gente, cadê a igreja que prioriza o evangelho? Não estamos tendo mais. Uma igreja que ela não tem missionários, e eu não estou falando de missionário que tem a carteirinha de missionário, que paga anuidade, não. Estou falando de pessoas que vão e levam o evangelho. Porque tem muito missionário aí que tem crachá de missionário, mas que não prega nem pro vizinho dele, nem na casa dele. Porque o ID começa dentro da nossa casa. A nossa família é a nossa primeira missão. E aí, porque Jesus falou, primeiro, ficar em Jerusalém, para que do alto sejam revestidos. Aí primeiro, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então começa na nossa casa, com os nossos vizinhos. E aí depois vamos cumprir o ID de Jesus. E nós precisamos fazer missões. Uma igreja que não tem missões é uma igreja fracassada. É uma igreja que não cresce, uma igreja raquítica. É necessário evangelizar e ganhar almas para Jesus. Sempre vai ser prioridade, ainda e sempre vai ser prioridade do reino, que é reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador. Fazer com que as pessoas reconheçam, incentivar, influenciar as pessoas para elas reconhecerem isso. Levar essa mensagem, pregar o evangelho. Então nós precisamos ver quais estão sendo as nossas prioridades. Nós, como servos de Cristo, como professores de escola bíblica, como donos do nosso lar, como sacerdotes, como sacerdotisas em nossas casas, precisamos ver quais estão sendo as nossas prioridades. Será que nós estamos pregando o evangelho? Principalmente, tem que ser pregado com o nosso viver. O viver, ele fala muito mais do que as palavras. Tem uma frase que diz: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Porque o meu viver fala muito mais. Não adianta eu subir num púlpito, eu vim aqui lecionar para vocês e a minha vida não condizer com o que eu estou falando. E as pessoas aqui verem como é a minha vida e ela ser uma vida que não dá um bom testemunho. Não tem como. E um bom testemunho em todos os sentidos é eu ser uma pessoa que paga as minhas dívidas, eu ser uma pessoa que respeita o meu próximo, eu ser uma pessoa que, como que se diz, tenho simpatia com as pessoas e muitas outras coisas, que respeita o esposo, que eu respeito o meu esposo, que eu trato bem as minhas filhas, com respeito. Nossa, são tantas coisas, irmãos. Que eu tenho comunhão com a minha igreja, com os meus irmãos, com as minhas irmãs em Cristo Jesus, com a minha família. Gente, então a gente tem que ver muita coisa. Tem que rever quais estão sendo as nossas prioridades. A nossa prioridade deve ser sempre pregar o evangelho. Como igreja,
essa deve ser a nossa prioridade, né? O id de Jesus. Amém? No tópico 2, nós vamos ver: o servo possuía um coração missionário. Agora nós vamos ver o exemplo do servo, né? O exercício da missão dada pelo servo de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura tem resultado ao longo dos anos na implantação de inúmeras igrejas locais. E cada igreja local estabelecida é testemunha do poder do evangelho de Cristo e da ação do Espírito Santo. Esse é o chamado de todo crente, até que o servo volte para buscar sua igreja. Não podemos parar, é até que ele venha. Então nós precisamos continuar pregando o evangelho a tempo e fora de tempo. Precisamos, né? E no 2.1 nós vamos ver: o servo começou o seu ministério cumprindo o id. A ocupação preferencial do servo foi ensinar a todos sobre o reino de Deus. É preciso lembrar que as pessoas nos dias dele esperavam ansiosamente por serem libertas da opressão romana e do fardo pesado posto pelos líderes judeus. Nós já vimos isso, né, ao longo das lições, né, falando sobre o que as pessoas daquela época viviam. Então, os judeus esperavam alguém, esse povo esperava alguém que viesse libertá-los. E tinha uma promessa, né, dessa libertação. Então, eles esperavam ansiosos. Aí, como todos aguardavam esse dia, o servo surge proclamando a essência das boas novas de Deus, dizendo sobre a necessidade do arrependimento e da necessidade que todos tinham em crer no evangelho. E era a continuação da pregação de João Batista, que tinha sido preso. Ele foi o primeiro, né? Foi preparar o caminho para Jesus, porque ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, o reino de Deus está vindo aí, arrependam-se e sejam batizados. E ele batizava as pessoas, né? Então Jesus vem dar continuidade nesse evangelho, porque João Batista já preparou as pessoas para receber Jesus. E quando Jesus apareceu, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse aí que eu falava para vocês, que eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos pés dele. Então, veja só que maravilha. E aí ele já começa, quando ele foi batizado, logo depois de ser batizado, ele começa então pregando o evangelho. Mas eu creio que Jesus, em toda a sua vida, ele deu um exemplo de servo. Ele deu um bom exemplo de tudo que ele depois pregou. Ele pregou com o seu viver. Eu tenho certeza disso. A Bíblia não conta tudo sobre Jesus, porque seria um livro muito, muito grande, né? Não caberia em todos os livros o que Jesus fez. Mas eu creio com convicção, eu falo aqui com convicção, que ele pregou com a sua vida. Primeiro, antes de começar a falar, porque o seu ministério começou com 30 anos, né? E com 33 ele foi morto. Então durou 3 anos, mas ele fez grandes coisas. Pregou e curou e cumpriu verdadeiramente o id, né? E nós vemos também que ele cumpriu isso quando ele, com 12 anos, né, foi ao templo e falou com os mestres da lei ali. E falou sobre as coisas de Deus ali, sobre a palavra, sobre a lei, né? Então ele já estava ali também pregando, cumprindo esse id, né? E então o exemplo começou dele. Ele veio para cumprir essa missão e deixou para nós também cumprirmos, né? Ele veio e fez a sua parte, deu o exemplo, né? Porque como que eu vou cobrar de uma pessoa aquilo que eu não faço? Então ele tem todo o direito de dar essa missão, entregar para nós cumprirmos, porque ele foi o maior exemplo de cumprimento do id dele mesmo, né? Eu estou aqui falando do id de Jesus, sendo que eu estou falando dele. Mas aí nós vamos ver que tem um comentário aqui do bispo primaz Manuel Ferreira que diz: a Galileia era grande, com muitas cidades e povoados, mas Jesus a circulava com todo o vigor. Na hora que ele ia descansar, chegava aquela multidão e ele já pregava. Então ele não ficava assim: ai, esse povo chato. Ai, esse povo não me deixa em paz. Ai, eu não aguento mais. Não, ele ia com alegria. Ele poderia estar cansado aqui, o corpo físico, né? Mas por dentro ele estava alegre. Ele via aquelas pessoas que precisavam, né,
E o amor dele pela humanidade também, né? Ah, é maravilhoso. E então, ele ia com todo vigor. E ele andou também pela Pérea, Samaria e Judeia, mas concentrou seus esforços estrategicamente na Galiléia. Ele ia de cidade em cidade, de povoado em povoado e de sinagoga em sinagoga. Esse é o nosso Jesus que deu o exemplo. E não tinha carro igual hoje tem, não tinha veículo assim. Ele era a pé ou montado em um jumentinho e andava longe, né? As cidades não eram próximas umas das outras como nos dias de hoje, mas ele ia, estava lá à disposição e as pessoas, as multidões o cercavam. E aí ele estava lá disposto a servir e serviu, né? Cumpriu o ID de Jesus, porque o ID não é só eu vir aqui falar aqui nesse vídeo aqui e sem fazer nenhum esforço, por exemplo, físico. O ID de Jesus também é ir até as pessoas, andar a pé, bater na porta, levar, falar, não quero ouvir, porque você acha que Jesus foi bem recebido em todo lugar? Não, vai ter momentos na nossa vida que as pessoas vão nos desprezar, que as pessoas vão se levantar contra nós, vão nos caluniar, faz parte também, e não podemos desistir. Olha, se a pessoa não quis ouvir, eu fiz a minha parte, faça a sua parte, pronto. E não desejo mal, mas, Senhor, abençoe essa vida em nome de Jesus. Que o coração dela possa ser quebrantado. E não podemos desejar o mal. Ela vai colher o que ela plantou. Misericórdia. Isso não é ser discípulo de Cristo. Não é viver o Evangelho, né? Que possamos viver verdadeiramente esse Evangelho. E no 2.2 nós vamos ver aqui que o servo montou sua equipe missionária. Veja só que ele não ia de qualquer maneira, sem planejar, sem projetar. Ele montou uma equipe, ele projetou, eu tenho certeza que ele analisou os lugares que ele ia, assim, com quem conhecia, com gente que sabia os perigos, do deserto, por onde eles passavam. Então ele preparou, toda missão, se a gente for fazer um estudo sobre missões, tem que ter planejamento, não pode ser de qualquer maneira. Então Jesus vai dar um exemplo aqui, ó. Antes de ordenar o anúncio das boas novas do reino, o servo atuou para treinar os seus discípulos, preparou os discípulos, para quando chegasse o tempo, eles fossem enviados e cumprissem o ID do Senhor. De modo a treiná-los, por onde ele percorria, levava consigo seus discípulos. Então ele não deu só um curso ali de missões ali, missiologia, mas ele botou na prática, Foi ali no sol quente e sentindo na pele mesmo o que é missões. Então ele treinava os seus discípulos assim, na prática mesmo. E Marcos nos faz entender que o servo estava ensinando os discípulos a terem o mesmo modo de pensar a respeito de amor pelos perdidos. Ele queria que eles vissem nele. Então ele mostrava com atitudes mesmo, para que eles aprendessem como que deve amar as pessoas, como que deve lidar com as pessoas, como eles deveriam, Então Jesus vem e mostra através de atitudes. O que nos chama atenção é quando olhamos os frutos que a igreja colheu. Notamos que o seu projeto pedagógico tem sido bem sucedido, considerando que até os nossos dias atuais, mesmo diante de tantas adversidades, milhares de vidas têm sido alcançadas. O plano do Senhor é o que prevaleceu. E a igreja só cresceu. Veio muitas tempestades, perseguições, muitos foram mortos, torturados, por essa palavra chegar até nós. Mas o plano do Senhor prevaleceu. A estratégia de Jesus é o que prevalece até hoje, porque vidas são transformadas, vidas são libertas, vidas são resgatadas pelo poder das suas palavras, pela sua pedagogia, a sua forma de ensinar, a sua estratégia e o ensino dele faz discípulos de verdade. Se a gente obedecer, se a gente seguir, se a gente olhar para Jesus mesmo, a gente se torna um discípulo verdadeiro. E vidas podem ser alcançadas através de nós. Então é muito importante preparar as pessoas, dar um curso de preparatório para entendermos
para as pessoas entenderem melhor o que é a Bíblia mesmo, o que é a palavra de Deus, para não ser confundido, para não ser, como que se diz, induzido em qualquer palavra, em qualquer vento de doutrina, não ser levado, né? Então, é necessário haver um curso, é necessário... Tanto que missões não se faz de qualquer maneira. Nós aprendemos aqui na nossa igreja, no curso do IBAD, nós fazemos um curso de teologia aqui, maravilhoso, que nos prepara muito mesmo. E quanto mais eu aprendo, mais eu amo esse Deus e quero servi-lo. E louvo a Deus pela vida dos meus pastores. E esse curso, nós aprendemos sobre missões, que as pessoas são mandadas, né? Mas não é de qualquer maneira. Tem curso, eles passam por um processo psicológico, tem todo um preparo. Então não é de qualquer maneira. E Jesus deu o exemplo. Ele foi o primeiro a dar o exemplo que não pode ser de qualquer maneira. Tem que ter um preparo, né? Com a equipe, todo um preparo mesmo. Não pode ser assim. E aí nós vemos aqui também que proclamar as boas novas do reino de Deus ainda continua sendo a principal missão da Igreja de Cristo. Nunca deixou de ser. Às vezes a gente começa a olhar para outras coisas, uma modernidade ali, não sei o que, misturar coisas que não convém desse mundo, que nos influencia se a gente não vigiar, e aí esquece que o principal é pregar o Evangelho. É pregar o Evangelho de Jesus. Tem nada a ver com as coisas lá do mundo. Nada a ver. Mas é pregar o Evangelho de Jesus. O Evangelho puro e simples de Jesus. E nós precisamos manter essa missão, que é a nossa principal missão. Muitas vezes eu vi nesse cenário político agora que teve por último, que a igreja perdeu o foco. A igreja distraiu, sabe? O inimigo jogou uma estratégia que fez com que as pessoas se distraíssem, perdessem o foco. Os discípulos de Cristo, o servo de Deus, e é algo que tem que ter cuidado. Porque aí aquelas coisas distraem, você sai do foco, você começa a olhar para a pessoa não como uma pessoa que precisa ouvir o Evangelho, mas você começa a olhar para uma pessoa de uma forma que você tem que discutir, brigar com aquela pessoa. Misericórdia. A igreja tem que ter cuidado. Servo de Deus é para pregar o Evangelho. Nada mais do que isso. O resto Deus cuida. Nossa obrigação é orar, pregar o Evangelho e servir a Deus e fazer a diferença. O resto Deus cuida. Entrega a Ele que Ele está no controle. Não é entrar em desespero e achar que Deus perdeu o controle, que Deus não vai fazer. Pelo amor de Deus, nós servimos o Deus de Israel, um Deus vivo. O Deus que faz milagres. O Deus que pode todas as coisas. Então vamos tomar cuidado cuidado para não perder o foco. O alvo é Jesus. E o nosso objetivo, nossa missão é pregar o Evangelho. Que possamos manter isso aí, em nome de Jesus. E aí no 2.3, nós vamos ver aqui que o servo demonstra para o que ele veio. Qual o objetivo da vinda dele, né? Ele demonstra aqui. O amor do servo era visível a todos. Diante de tamanho afeto, ele olhava e sentia compaixão, pois eram semelhantes a ovelhas sem pastor. Ele olhava para aquela multidão, ele olhava para as pessoas e ele via o sofrimento das pessoas. Eram como ovelhas sem pastor. Uma ovelha, quando você vê o contexto do que é uma ovelha, você entende isso. Porque uma ovelha, ela não consegue se alimentar se o pastor não conduzir ela. Ela morre de fome, para vocês terem uma noção. Tanto que ovelha é dependente. Então ela morre de fome. Ela vai pelos caminhos mais perigosos. Ela não tem noção das coisas. É um animal muito assim... É como se fosse uma criança inocente. A ovelha, sabe? Então por isso que Jesus olhava essas ovelhas sem pastor. Estavam vulneráveis, estavam em situação de calamidade, totalmente desamparadas, à beira de um fracasso, à beira de como que se diz, de uma falência de todo o seu ser. Então Jesus via dessa forma e então ele sentia compaixão.
E ele estava lá e queria socorrer, e ele socorria, né? Porque ele pregava, ele curava, ele libertava. Oh, aleluia, glória a Deus. E por tamanho amor, o servo revela o motivo de sua vinda a este mundo: pregar o reino de Deus para a salvação dos perdidos. E ele dizia: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Ele veio para resgatar a humanidade. Ele veio para salvar aquele que estava e está perdido. Então eu tenho que ir lá, eu tenho que pregar. É a minha missão. Eu preciso pregar para as pessoas. Eu preciso mostrar que tem uma solução, que tem um jeito, que eu estou aqui para mudar a história dessas vidas, para transformar. Oh, glória a Deus. Esse é o nosso Jesus. E Ele ainda faz, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus, aleluia. Os discípulos viam nos olhos de Jesus o amor puro que tinha por eles e pelo seu povo. Eles também ouviam as orações agoniadas, sofridas e insistentes ao Pai em favor deles. Eles ouviram também as palavras de seu coração que ardia em amor. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. É uma realidade que nós vivemos. Tem uma grande obra a ser feita. Tem tantas vidas que estão se perdendo, que estão sendo dilaceradas por esse mundo, pelo pecado. E nós somos tão poucos os que realmente queremos cumprir essa missão. Mas nós precisamos orar, interceder, clamar a Deus para que desperte, para que levante mais vidas, mais ceifeiros para essa grande colheita, para essa grande seara, né? Que possamos orar, interceder como Jesus orava. Jesus, ele tinha orações agoniadas, orações sofridas e insistentes. Não podemos desistir, mas que possamos nos humilhar diante da presença de Deus, que possamos colocar o rosto no pó e chorar, mas não desistir dessas pessoas, interceder por cada vida, por cada lar, por cada família, para que eles possam ser alcançados e levar este evangelho em nome de Jesus. Amém? No tópico 3 nós vamos ver: o ID é realizado pelos discípulos. A missão que o servo confiou aos discípulos para anunciar o arrependimento e a remissão de pecados em todos os lugares foi muito bem entendida por eles. Marcos narra que após o Senhor ser recebido no céu e assentar-se à direita de Deus, os discípulos partiram para pregar aos homens em todas as partes, e o Senhor ia confirmando a palavra com sinais que o seguiam. Isso é muito importante observar, né? É os sinais que seguem, né? Não é nós que seguimos os sinais, é eles que têm que nos seguir. Mas vamos continuar aqui, 3.1. Como cumpridores do ID do servo, precisamos evangelizar. Evidencia-se entre as páginas sagradas que possuímos a responsabilidade de evangelizarmos toda criatura. O Senhor não nos mandou realizar qualquer missão. Não é qualquer missão, não. É a mais importante, a mais significante, a mais satisfatória missão, que é pregar o ID, né? Ele mandou-nos pregar o evangelho para que o ser humano não seja condenado ao inferno. Entretanto, para que a pessoa creia para a salvação, é necessário que o evangelho seja proclamado com fidelidade. Com fidelidade. Não pode aumentar, não pode deturpar a palavra de Deus. Tem que ser com fidelidade. Não é de acordo com o que eu quero. Não é de acordo com o que as pessoas querem ouvir. Mas é de acordo com o que elas precisam ouvir, com o que realmente é o evangelho. Porque o que nós estamos vendo aí, pessoas pregando o evangelho que não é o verdadeiro. Um evangelho que vai favorecer eles mesmos. Porque o que cresce, o que faz a gente ganhar fama, é pregar o que as pessoas querem ouvir. Quando você fala a verdade, você é esculachado, você é perseguido, você é odiado. Isso é uma realidade. Mas quando você fala uma bajulação, fala uma bajulação, elogia a pessoa, fica só lá assim,
né? Com falsidade. Nossa, pelo amor de Deus, você é tão valorizado. As pessoas são mais valorizadas por estarem usando máscaras do que quando elas realmente mostram quem elas são. Infelizmente, nós estamos vivendo num mundo como esse. E aí, aqueles falsos profetas, aqueles pregadores que têm interesse só em fama, em sucesso ou em dinheiro, né, em crescer em cima das pessoas, que não pensam, não estão preocupados com as pessoas, estão preocupados com eles mesmos. Aproveitam que as pessoas querem, estão assim, valorizam a falsidade, valorizam a hipocrisia, valorizam as máscaras, e aí eles então pregam o que as pessoas querem ouvir. E então pregam um evangelho que não é o verdadeiro. Então não tem fidelidade. Mas para fazer algo acontecer na vida das pessoas, para haver transformação, para acontecer a restauração, precisa ser pregado com fidelidade. Senão, não faz efeito nenhum. Só tem emocionalismo, entendeu? Então, e emocionalismo não salva ninguém, não transforma. Então, nós precisamos pregar com fidelidade o evangelho, um verdadeiro evangelho. Não do jeito que eu quero, não do jeito que as pessoas querem, mas do jeito que ele é e do jeito que Deus quer. Porque o jeito que Deus quer é como nós precisamos. Então, nós precisamos ver isso. E aqui vai dizer que quando olhamos para o empenho do trabalho dos discípulos e presenciamos sua dedicação na solidificação das primeiras igrejas, compreendemos a seriedade de nos entregarmos ao trabalho da evangelização para o crescimento do reino de Deus. É muito importante. Esses discípulos, apóstolos, eles morreram para pregar o verdadeiro evangelho. Eles foram perseguidos, porque as pessoas não queriam ouvir. Muitos se levantavam contra, porque o inimigo, ele trabalha desde o princípio contra a obra de Deus, contra o reino de Deus. Então usava as pessoas que davam lugar, que eram contra, que não queriam entender. Então sempre vai ter essas coisas. Sempre vai ter aqueles que nos odeiam, que nos perseguem, que se levantam contra nós, e você pensa, o que eu fiz para essa pessoa? Sem motivo nenhum, sabe? E você fica sem entender, mas lembre, porque você está falando de Jesus. Mesmo que seja com a sua vida ou com a palavra, se você estiver pregando o verdadeiro evangelho, você vai ser perseguido, muitos vão se levantar contra você. Agora tem que observar, porque pode acontecer de estar sendo perseguido porque ficou cutucando, porque ficou fazendo coisa errada, né? Porque ficou implicando outra pessoa. Também tem que ver, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, o ser humano tem que se examinar e ver se está de acordo com o que Jesus quer, se está seguindo os passos de Jesus. Porque tem perseguição que é a gente mesmo que vai lá e provoca, né? No sentido, assim, de carnalidade, de mundanismo. Então tem que ter sabedoria. Mas não podemos deixar de pregar esse evangelho. Porque lá na frente, vidas vão ser transformadas. As pessoas lá na frente precisam, os nossos filhos, nossos netos precisam dessa palavra. Essa palavra fiel. Nós precisamos lutar para a palavra de Deus continuar sendo a palavra de Deus. Para não deixar pessoas mudar, para não deixar o evangelho falso chegar no ouvido dos nossos netos, bisnetos. Temos que continuar pregando o verdadeiro evangelho. Pregando que existe o pecado, que o pecado destrói a vida do ser humano, que pecado é pecado, não mudou. Pregando que existe inferno, sim, existe céu, existe a escolha, existe o livre-arbítrio, existe consequências. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, você vai ter que responder por tudo aquilo que você fez diante de Deus. Tem que continuar sendo pregado. Não existe esse negócio de eu pequei, eu posso pecar quantas vezes eu quiser e pronto. E aí eu posso viver em pecado. Não, no último momento você se arrepende. Isso é uma mentira do diabo. Ninguém sabe o dia que vai morrer. Ninguém sabe que dia que Jesus vai voltar. E aí? Você vai perder a vida toda sem servir a Deus? Porque isso é perder. Isso é perder. Tem gente que acha que é ganhar, mas para mim é perder. Vale mais o mundo inteiro. Vale mais uma alma do que o mundo inteiro.
E é melhor eu perder aqui nesse mundo que os outros falam que eu tô perdendo, porque estou servindo a Deus e ganhar a vida eterna, do que eu perder a minha alma e ganhar aqui nesse mundo, como as pessoas falam por aí. Então, nós precisamos continuar pregando esse evangelho. Aconteça o que acontecer, como os discípulos deram o exemplo. Morreram, viram seus filhos sendo torturados, sendo mortos, mas foram até o fim. Por esse evangelho, por essa missão que está nas nossas mãos agora. Que possamos, então, continuar em nome de Jesus. E no 3.2, nós vamos ver como cumpridores do ID do servo, precisamos discipular. É de vital importância entender que no ensino cristão, por meio do discipulado, a Igreja de Cristo tem a oportunidade de instruir o novo seguidor do servo. O que acontece? Não é só, nossa, aleluia, uma alma para Jesus no meu culto. Eu fui lá na casa de fulano e a pessoa aceitou Jesus e sai divulgando nas redes sociais, nossa. Mas aí depois esquece aquela alma. Acabou, era só status. Cadê o discipulado? Cadê a disciplina? Cadê o ensino? Cadê a ajuda? Vamos comigo, irmão, pro culto. Vamos lá para a oração. Olha, você está no caminho do Senhor agora. Você precisa de apoio, porque não é fácil. Gente do céu, tem que cuidar dessa alma. Tem que cuidar dessa ovelha. Né? Ovelha gera ovelha. E agora nós temos que cuidar dessa ovelha. Vamos lá. Não é só ganhar a alma para Jesus e esquecer dela, não. Instruir ela no caminho certo. O discipulado é tão importante que, se bem observado no Evangelho de Marcos, presenciamos Jesus instruindo algumas pessoas, a saber, o leproso, ele instruiu. O paralítico de Cafarnaum. Não foi só libertação, não. Ele instruiu, ele deu aconselhamento ali, ó. A mulher que tinha um fluxo de sangue. A mulher cananeia. O que ele falou para a mulher? Vai, não peques mais. Instrução, aconselho. E eu tenho certeza que outras vezes Jesus encontrou com essas pessoas também. O cego de Jericó. E assim, seguindo o exemplo de Jesus, a igreja precisa, no ensino cristão, de uma visão multiplicadora, capacitando os novos crentes para fazer mais e mais discípulos para Cristo. Aquele que foi liberto lá, o gadareno, ele foi usado por Deus para preparar ali a cidade, para falar de Jesus. Ele falou, vai e pregue para sua família, pregue para as pessoas o que aconteceu na sua vida, a sua transformação, fez um discípulo. E eu tenho certeza que ele foi usado e fez mais discípulos. E é o nosso dever, fazer novos discípulos. Não é só status, não. Não é só para aparecer, não. É para cuidar dessas vidas. É para ensinar, é para conduzir no caminho do Senhor. E é nossa responsabilidade. Cabe a nós fazermos isso, E hoje, mais do que nunca, se torna necessário ter em mente que o principal mandamento de Cristo é para que a igreja faça discípulos. Logo, nós como cristãos devemos nos tornar discipuladores. Entendemos que o desafio de alcançar vidas para o reino é nobre e imponente. É muito lindo e maravilhoso, mas é de grande responsabilidade. E nós devemos assumir essa responsabilidade em nome de Jesus. Amém? 3.3 para finalizar, Como cumpridores do ID do servo, precisamos implantar novas igrejas. O servo sabia que para sermos obedientes à grande comissão, deveríamos ir onde ninguém havia ido. Por isso, ele estabeleceu a igreja e disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Podemos dizer que uma igreja local organizada, em união, em comunhão, que está com o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, que é servir a Deus e pregar o ID de Jesus, fazer missões, uma igreja organizada, de acordo com os princípios bíblicos, possui uma grande importância na obra da evangelização. Ela envia missionário, abre ponto de pregação, realiza culto ao ar livre, treina os discipuladores, faz culto no lar, Porque uma família é uma igreja, E quando você forma uma igreja, uma família ali para a obra de Deus, para o reino de Deus, meu Deus, isso é maravilhoso. Isso traz um resultado grandioso para o reino de Deus.
E a história mostra que a expansão do ministério de Madureira se deu por sua visão missionária, enviando pregadores para desbravar novas igrejas por todo o Brasil e pelo mundo. A Igreja Madureira, a Assembleia de Deus, começou com missões. Os missionários vieram, de outro país para cá e fizeram novos missionários e assim foi crescendo. Então, o nosso objetivo sempre, a nossa base sempre é missões. É pregar o evangelho a toda criatura, é fazer discípulos, ser discipuladores, fazer igrejas, Cada família é uma igreja, cada pessoa é um templo do Espírito Santo. Então, é nossa responsabilidade. Mas para isso acontecer, precisa melhorar muita coisa. Começando pela falta de união, pela infantilidade que tem que acabar, Tem que acabar. Um amadurecimento das pessoas. Meu Deus, nós estamos vivendo um tempo difícil, onde as pessoas estão muito infantis, onde as pessoas estão muito assim, não me toque, sabe? Muito, pode-se dizer, frescas demais. Tudo apela, tudo a pessoa emburra, não pode falar a verdade. Sabe, pessoas que querem que seu ego seja massageado. Isso tem que acabar, gente, pelo amor de Deus. Nós somos servos de Deus, feitos para aguentar, para suportar uns aos outros em amor. E nós precisamos ouvir as verdades que Deus quer falar conosco. Porque Ele corrige aquele filho que Ele ama. E nós precisamos ser corrigidos. Até nós tomarmos uma atitude e melhorarmos. Quem não quer ser corrigido, então anda no caminho, anda na linha, A linha que leva até o céu. E nós precisamos ser uma igreja organizada. Uma igreja organizada que trabalha em união, em amor, com o mesmo objetivo, dentro dos princípios bíblicos. Nós temos que tirar as raízes desse mundo, parar com esse comodismo também. Uma coisa que atrapalha demais a igreja é esse comodismo de acostumar com essa terra, esquecer que nós temos um céu, que nós estamos aqui de passagem, que nós não somos daqui, não podemos acostumar com isso aqui, não podemos deixar as coisas do mundo infiltrar no nosso meio. Não podemos, misericórdia. Que haja um despertamento, meu Deus. Eu tenho clamado isso, que haja um despertamento no meio da igreja. Que toda cegueira mundana, espiritual caia por terra. Cegueira carnal, Misericórdia, que haja um despertamento em nome de Jesus. E a nossa responsabilidade como igreja não é a conversão, isso cabe ao Espírito Santo, é Ele que convence, é Ele que converte, é Ele que transforma e convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. A nossa responsabilidade é a pregação e proclamação do Evangelho. Não importa se aquela pessoa é o que for, fez o que fez no passado, ou se o histórico dela é o que for. Gente, quem muda é o Espírito Santo, se a pessoa der lugar. Vai lá e prega o Evangelho e pronto. Sem olhar quem, sem julgar a pessoa. Não cabe a nós, não somos juiz. Deus não nos chamou para ser juiz, Ele é o juiz justo. A nossa justiça é como pano de imundície, como trapo de imundície, aquele pano que as mulheres usavam na menstruação. A nossa justiça é aquela nojeira lá. Nós somos miseráveis pecadores. Quem faz o julgamento é Ele. Quem convence é Ele. Quem muda a vida do ser humano quando esse dá lugar é Ele. A nossa missão é pregar o Evangelho. Pode ser o cachaceiro, pode ser a prostituta, pode ser o ladrão, pode ser o que for. Vai lá e prega. Olha, Jesus te ama e Ele veio, morreu por você e Ele quer mudar a sua história. Olha, não importa. Gente, pelo amor de Deus, a gente tá parecendo os judeus. Parecendo os judeus escolhendo, sabe? Você vai pro inferno. Não, aquilo lá não tem mais jeito, não. Acabou. Meu Deus, pelo amor de Deus, misericórdia. O sangue de Jesus nos repreenda. Cadê o amor? Cadê o discípulo de Jesus que tem que olhar como ele olha? Que tem que fazer como ele fez e como ele faz? Não, ele tem coragem de subir num púlpito, usando um terno,
e falar que é um crente, que é um pastor, que é um pregador, que é um obreiro, que é uma missionária. Não tem vergonha na cara. Isso é uma hipocrisia nojenta. Que só Deus pode ter misericórdia. Que Deus possa repreender em nome de Jesus essas vidas. Que vivem essa hipocrisia nojenta, essa falsidade, essas máscaras que caiam por terra em nome de Jesus. E que possamos viver esse verdadeiro evangelho. Cumprir a nossa missão como igreja. Porque é para isso que fomos chamados. Que possamos ter comprometimento e amor no poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus nos recompense, que Deus nos ajude a compreender essa palavra em nome de Jesus. Que possamos viver o verdadeiro evangelho. Para a honra e glória do Senhor. E a conclusão nos diz: concluindo o estudo do evangelho de Marcos, aprendemos que Jesus Cristo, ressuscitado, nos deixou uma missão, que deve ser conhecida e cumprida com responsabilidade e comprometimento, no poder do Espírito Santo, que é anunciar o evangelho para fazer discípulos até que ele venha. Que possamos então aprender com essas lições, aprender com a palavra de Deus e viver tudo isso que nós temos aprendido, que não é fácil, mas é recompensativo e vale a pena. Que possamos viver em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe, te recompense. Eu esqueci de anotar os nomes das pessoas que comentaram. Mas teve uma irmã que comentou, teve outra pessoa que comentou, que eu até esqueci o nome aqui. Mas vai aparecer, está aparecendo aqui o nome para vocês. Que Deus te recompense, você que comentou aí, né? Que Deus continue te honrando, que Deus continue te usando, que Deus possa que o Espírito Santo possa falar mais profundamente no coração de todos vocês. Eu quero agradecer você que curtiu, você que se inscreveu nesse canal, você que compartilhou. Que Deus te recompense grandemente. Eu sempre tenho apresentado a vida de vocês nas minhas orações. Você que assiste até o final, né? Você é uma guerreira, é um guerreiro. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que Deus recompense muitíssimo a vida de vocês. Você que tem orado, continue orando por mim. Que Deus te recompense. Eu vou orar daqui e você ora daí, em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Próximo trimestre, né? Segundo trimestre. Não vou falar aqui a próxima revista. Não vou trazer aqui agora. Mas no próximo trimestre nós estaremos juntos para a honra e glória do Senhor. E se Ele assim nos permitir, se não tiver voltado, né? Porque Ele vai voltar em breve. Amém? Deus abençoe e fiquem na paz.